será que esses filmes dos X-Men são bons mesmos? Ou será que eles têm muitos erros? Ah, vocês já chegaram? E aí? Eu sou o Marcel. E seja bem-vindo. Esse é o Mestre dos Nerds. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho das aparentes contradições existentes dentro da franquia X-Men. Então eu separei em dois grupos, né? Depois de analisar todos os filmes, observar, puxar alguns elementos de todos os filmes, nós vamos puxar em erros de roteiro e falsos erros de roteiro. Tá? Então qual é a diferença? Os erros de roteiro são aqueles que não têm como ser explicados mesmo, eles são erros de roteiro. E os falsos erros de roteiro são erros aparentes. Tá? Então nós vamos observar cada um deles, ok? Nós vamos começar primeiro com Moira McIntyre. A Moira, ela aparece em dois filmes, né? Especificamente em dois filmes. O primeiro filme aparece ela lá no X-Men 3, o confronto final, lá no final, quando ela está cuidando, né, daquela pessoa que está deitada no hospital, que não tem consciência. Inclusive ela faz toda uma reportagem sobre aquilo, né, porque ela é a médica. E lá na cena pós-crédito, depois do Xavier ser morto pela Jean Grey, ele transfere a consciência para aquele corpo lá que está inanimado, e ela olha para ele e ela fala, né? Ele fala, Moira, e ela, Charles. Então, ela ali deve estar na casa dos 40 anos, tá? A Moira também aparece lá em 1962, lá no X-Men First Class. E no X-Men First Class, ela tem na casa dos seus 30, 35 anos. Então não bate, porque um se passa em 1962 e o outro se passa em 2006. Então essa é um... Aí eu pergunto pra você, esse é um erro de roteiro ou é um falso erro de roteiro? Este é um erro de roteiro, porque não tem explicação. A não ser que aquela de 62 seja a Moira McIntyre, que o Xavier se apaixona e que no final do X-Men First Class ele apaga a memória dela, por isso nos outros filmes ela não lembra dele, e a de 2006 seja filha dela. Aí até vá lá, né? Porque ele fala, né? Pode ser Moira McIntyre, filha, sei lá, alguma coisa, não sei. Mas pode ser filha dele. Agora, como o filme não traz essa premissa de que é filha dele, então é um erro de roteiro. Ok? Número 2. Nós podemos falar sobre o Destrutor e o Ciclope. Nos quadrinhos, eles são irmãos. E o Ciclope é mais velho que o Destrutor. Mas no filme, não. No filme, em 1962, aparece o Destrutor lá com seus 18, 19 anos de idade. Tá? E lá depois lá no X-Men Apocalipse, ele aparece já o Ciclope, então a gente vê a diferença de idade dos dois. Então no filme coloca-se que o Ciclope é mais novo, é um jovenzinho, 17, 18 anos de idade, e o Destrutor já estaria na casa dos seus 40 anos de idade, tá? Mas não aparenta, ele aparenta ser um pouco mais velho, seus 25 anos, mas ele teria que ter mais de 40 anos de idade para encaixar. Então fica essa pequena falha, mas é uma falha de roteiro, tá? Tanto porque é a premissa dos quadrinhos que está diferente do filme e ele não aparenta ter a idade que se propõe o filme, ok? Então este é um falso erro de continuidade, porque o filme não propõe. Ele não propõe que um é irmão mais velho e outro é irmão mais novo. Então o filme traz a premissa de que eles são irmãos. Ponto. Então é um falso erro de roteiro. Número 3. Azazel, que aparece lá no First Class, né, que é aquele diabo vermelho lá, que ele desaparece, que ele tem o mesmo poder do Noturno. Nos quadrinhos, ele teve um caso com a Mística, tá? A Mística estava na Europa, casada, e aí ela estava frustrada no seu casamento. Ela tem um encontro com o Azazel, e nesse encontro do Azazel ela engravida do que será o Noturno. Então o Noturno é filho da Mística com o Azazel. O filme não traz essa proposta. Tanto que o Azazel quase não tem contato com a Mística no filme, tá?
e em momento algum há relação de conversa sobre ela com o Noturno. Inclusive, lá no X-Men 2, onde começa o filme com o Noturno entrando na Casa Branca, tentando matar o presidente, tem uma cena em que eles estão na floresta, em que o Noturno tenta se aproximar da Mística, mas não há nenhuma relação entre eles. Aí eu pergunto, isso é um erro de roteiro ou um falso erro de roteiro? É um falso erro de roteiro, porque o filme, não os quadrinhos, não propõe que eles sejam mãe e filho. Tá certo? Se fosse mãe e filho, beleza, aí você poderia falar que era um falso erro porque eles não conversam, eles não têm contato. Mas não, eles não é proposta essa ideia, então é um falso erro de roteiro. Ok? 4. Nos quadrinhos, Cable é filho do Ciclope. Tá? E depois ele tem uma filha que é a Esperança. O filme não propõe isso. No filme lá do Deadpool, não há nenhuma menção sobre o pai do Cable. Então falar que, mas o Cable é filho do Ciclope, é filho do Ciclope nos quadrinhos. O filme não propõe, então é falso erro de roteiro. Porque o filme não traz essa premissa. Beleza? Número 5. Wolverine. As garras do Wolverine. Lá no filme Wolverine Imortal, enquanto ele está lutando contra o Samurai de Prata, o Wolverine tem as suas garras de adamantium arrancadas. E a partir daquele momento até a cena pós-crédito do filme, ele, quando põe as garras para fora, as garras são de osso novamente. Mas no filme seguinte, que é X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que mostra lá em 2023, ele já não tem mais as garras de osso. As garras são de adamantium. Mas peraí, como é que pode? Ele, no filme do Wolverine Imortal, ele termina com garra de osso. E aí no filme seguinte, que se passa um pouco mais de 10 anos depois, ele tá com garra de adamantium. Simples! Ele teve 10 anos. Quem é que recruta ele? Você assistiu a cena pós-crédito? Se você for ver a cena pós-crédito de X-Men de Wolverine Imortal, você vai ver que quem recruta ele é o Xavier e o Magneto. Então o que o Magneto pode ter feito? Pode ter, controlando o metal, como o Magneto faz, puxado novamente o adamantium para as garras dele. Porque ele iria usar o Wolverine no futuro para voltar no passado e impedir que a Mística matasse o Bolivar Trask e fizesse todo aquele inferno no futuro. Então, é um falso erro de continuidade. É um falso erro de roteiro, tá? Porque ele poderia, nesses 10 anos, o Magneto ter puxado de volta o adamantium para as garras dele, tá? Beleza? Então não tem erro aí. Número 6. Emma Frost. Emma Frost, ela tem algumas aparições. Ela tem uma aparição no X-Men First Class. No X-Men First Class, ela aparece e o tempo inteiro ela tá lá junto com o Sebastian Shaw, tá? Inclusive o Magneto quer ir lá, quer matar ela, quer fazer um inferno lá com ela, tá? O Xavier também quer pegar ela para poder pegar o Sebastian Shaw, porque ela, além de virar diamante, ela tem controle mental também, da mesma forma que o Xavier. Por isso que o Shaw usa o capacete e depois o Magneto rouba o capacete dele, tá? Então ela aparece nesse filme. No filme seguinte, ela aparece também no Wolverine. Lá no finalzinho do filme Wolverine, ela, quando os mutantes estão sendo libertados lá, que estavam aprisionados, né, pelo Stryker, William Stryker, naquele momento lá, aparece ela, né? Ela coloca a mão aqui, vira diamante e impede todas as balas. E no momento que ela vai ser libertada, aparece escrito Emma, tá? Agora sim, é um erro? É um erro, porque não tinha como. Porque lá no filme posterior, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, passado em 73, lá fala que o Bolivar Trask matou a Emma Frost. Então, não tem como ela tá lá no filme seguinte, tá? Então, esse é um erro de roteiro. Tudo bem? Outro erro que nós podemos ver, que falam que é um erro, é o William Stryker, né, aparecendo em diversos momentos com aparências diferentes. Não tem erro nenhum, tá? Ele aparece no Wolverine, ele aparece
no X-Men 3, no X-Men 2, tá? Ele aparece em outros filmes, todos eles sempre com aparências diferentes. Isso é normal. Quando mostra mais dos anos 60 e 70, o ator é mais jovem, quando mostra mais pra frente, o ator tá mais velho, mas não tem erro ali, tá? Ah, mas o Wolverine não lembra dele, mas o Wolverine não lembrava mesmo, tá? Ele tinha tido a bala que apagou a memória dele, tá? Outro erro que se coloca é a questão da mística, o comportamento da mística. Na primeira trilogia X-Men, 1, 2 e 3, a mística, ela odeia a raça humana. Ela odeia o Xavier, tentou matar o Xavier. E fica sempre do lado do Magneto. Na outra franquia, né, na outra linha temporal, ela é amiguinha lá no First Class. Ela conhece o Xavier quando é pequenininha, vira amiga dele, participa dos X-Men, tá? Ah, Marcelo, e aí, o que acontece? Então, isso é um falso erro. Por que é um falso erro? Simples. Porque se você levar em consideração que ela conheceu o Xavier e ela foi do First Class, boazinha, até o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. No Dias de um Futuro Esquecido, ela foi morta sem as experiências do Wolverine tentando impedir ela e de todo mundo falando na cabeça dela. Ela foi lá e matou o Bolivar Trask. Ao matar o Bolivar Trask, ela passa a ter ódio da humanidade. Ela é capturada e ela passa a ter ódio da humanidade. Então, vai para a linha temporal do X-Men 1, 2 e 3, em que ela tem ódio de todos. Tá? Já na outra linha temporal, quando o Wolverine tenta impedir ela, ela acaba matando, mas tenta impedir ela, durante um tempo ela é torturada, mas ela teve a influência dos mutantes tentando proteger ela, tentando ajudar ela, o Xavier tentando trazer ela para o lado do bem, por causa do Wolverine que falou que precisava fazer isso, ela muda o seu comportamento. Então o comportamento diferente é por causa disso. No primeiro não houve interferência, então ela desenvolveu ódio. No segundo, mesmo ela matando, ela teve interferência de todos tentando trazer ela de volta para o lado do bem. E ela desenvolveu-se bem e acabou morrendo lá no Fênix Negra. Tá? Então é um falso erro de roteiro. Tá? O outro é a questão da Jean Grey. A Jean Grey ela aparece no X-Men 3 em 1986. Tá? Porque é 2006, 20 anos antes. Ela aparece em 86 com 12 anos de idade, mais ou menos. E o Xavier vai lá tentar recrutar ela. Mas ela também aparece no X-Men Apocalipse em 1983, com 16 anos de idade. Aí este é um falso erro. Eu fiz muitas contas e nessas contas nenhuma delas batem. Tá? Então não tem jeito. Se tivesse sido o contrário, ela tivesse, depois dos eventos de Dias de um Futuro Esquecido, ela nascido depois, beleza. Mas como ela nasceu antes do evento Dias de um Futuro Esquecido, o nascimento dela não foi influenciado. Então não tem como, em uma linha temporal, ela nascer antes do evento acontecer e na outra nascer depois do evento acontecer. Então está furado. Tá? Então isso é um erro de roteiro, sim. O outro caso é o caso do Xavier. O Xavier aparece o tempo inteiro. Então quando ele vai recrutar a Jean, ele tá com aparência, eu nem vou falar ele andando, né? Porque isso aí é a modificação da mente dele, né? Mas ele aparece, ele e o Magneto, né? O Patrick Stewart e o Ian McKellen, os dois aparecem razoavelmente velhos em 1986. Mas no filme Apocalipse, que se passa em 83, eles estão com a cara do James McAvoy e do Michael Fassbender. Então isso sim, isso é um erro de roteiro, e eu ainda coloco um erro de continuismo, tá? Porque à medida que o tempo vai passando, já teria que sofrer a influência da idade para eles começarem a parecer um com o outro, para o filme ficar mais fiel. Nem que se usasse CG para os dois ficarem um pouco mais parecidos, alguma coisa. Mas isso sim é um erro. E aí, beleza? Curtiu? Viu quais eram os erros principais? Mas, gente, a franquia vale muito a pena. Tirando o X-Men Fênix Negra, que foi uma bosta, foi uma porcaria, um dos piores filmes de toda a franquia. Eu digo ainda, o pior filme de toda a franquia, porque é um filme preguiçoso. É um filme que eles não têm vontade de fazer, não segue o roteiro, não pegaram os quadrinhos do X-Men Fênix Negra e não desenvolveram a história como deve ser desenvolvida. Infelizmente. Tá? Então, tirando esse, todos os outros são bons. Tá? A franquia em si, ela é boa, tem muitas falhas, muitos erros. Nem todos os filmes são bons, isso é uma verdade, nem todos os vilões são bons.
E nós estamos cansados de Magneto, né? Cansei de Magneto. Chega, né? Um abraço e até a próxima.